E olha que impressionante essa reportagem, porque a solidão virou uma das grandes preocupações de saúde do século XXI. É impressionante mesmo essa reportagem. Joga pra lá eu ali que eu quero começar a ler neste exato momento, porque a solidão virou uma das grandes preocupações de saúde do século XXI. Qual que é o problema da solidão? E o André Biernoff, que é aqui do Brasil, lá em Londres. Eu gosto muito quando o André escreve, viu? Dia 15 de agosto de 2023. É novo. O jornal The Lancet, um dos periódicos científicos mais respeitados do mundo, anunciou em julho a criação de um comitê para estudar a solidão e o isolamento social. Num editorial sobre o tema, os responsáveis pela publicação destacaram como o incômodo ganhou protagonismo nos últimos anos. Se mostra cada vez mais um fator negativo para a saúde do corpo e da mente. Conexões sociais empobrecidas são associadas a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, infecção, declínio cognitivo, depressão e ansiedade, listam os autores. A ideia do comitê, que deve começar a se debruçar sobre o tema em breve, está justamente em definir o que é a solidão. O que é a solidão, cara, querido ouvinte aqui? Como ela pode ser identificada e quais são as principais formas de combatê-la, segundo as melhores evidências científicas disponíveis. Segundo as melhores evidências científicas disponíveis. É por isso que eu gosto de fazer essa leitura. Mas essa é apenas uma entre diversas iniciativas relacionadas ao assunto que foram anunciadas nos últimos anos. Os governos do Reino Unido e Japão, por exemplo, criaram ministérios da solidão em 2018 e 2021, respectivamente. Ministério da Solidão. Meu pai, é muita coisa, né? Já o médico Vivek Murthy, o atual US Surgeon General, uma das principais autoridades de saúde dos Estados Unidos, declarou em maio deste ano que se sentir só equivale a fumar 15 cigarros ao dia em termos de prejuízos à saúde. Mas por que a solidão ganhou tantos holofotes recentemente? Nossa, 15 cigarros? Tópico: é possível ser feliz sozinho? Uma das principais dificuldades quando pensamos no impacto da solidão está em definir exatamente o que é esse incômodo. Abre aspas. O sentimento de solidão é uma experiência individual, não basta estar isolado. Afinal, muitas pessoas que estão sozinhas não se sentem necessariamente solitárias e, na contramão, tem gente que está no meio de outros indivíduos, mas isso não é garantia que elas se sintam conectadas. Reflete o psiquiatra Lucas Spangenberg, pesquisador do Instituto do Cérebro da Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS. Abre aspas. A solidão é uma sensação de desconexão, de não pertencimento a um grupo social, que traz implicações emocionais e comportamentais, e isso está relacionado a uma série de desfechos negativos do ponto de vista de saúde mental e física. Complementa ele. Essa relação de solidão e prejuízo ao corpo e à mente está bem documentada numa série de pesquisas. Uma delas, feita em 2010 na Universidade Brigham Young, nos Estados Unidos, revelou que indivíduos com relações sociais fortes têm 50% mais chances de sobreviver por mais tempo em comparação àqueles que interagem menos com o meio onde vivem. E a necessidade de manter essa conexão está praticamente inscrita na origem de nossa espécie, como explica Spangenberg. Abre aspas. Os seres humanos foram programados geneticamente para viver em sociedade e integrar grupos. Durante os primeiros anos de vida, somos muito frágeis e indefesos, portanto precisamos de um núcleo coeso capaz de proteger a prole, diz o médico que também atua no Hospital São Lucas, em Porto Alegre. Abre aspas novamente. E essa coesão social forma famílias, grupos, sociedades, países, lista ele. O especialista também chama a atenção para um comportamento de centenas de indivíduos realizado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, há 80 anos. Abre aspas. Os autores desse levantamento observaram que o fator mais importante para sentir-se feliz no final da vida
não mero sucesso financeiro, emprego dos sonhos, fama ou dinheiro, mas sim coesão social, diz Spangenberg. Abre aspas ainda. A grande variável associada à sensação da felicidade foi justamente ter relações importantes e significativas ao longo da vida, completa ele. Solidão é lava, que cobre tudo. A enfermeira Juliana Teixeira Antunes, do Instituto Federal de Norte de Minas Gerais, em Januária, destaca que, durante muito tempo, a solidão esteve relacionada aos mais velhos, como se fosse um fenômeno que ocorresse apenas nessa faixa etária. De fato, os idosos podem se sentir desconectados com maior frequência e geralmente apresentam mais dificuldades para se adaptar e a acompanhar as novidades. A morte de familiares e amigos da mesma geração deixa mais sozinho quem fica, explica os profissionais de saúde ouvidos pela BBC News Brasil. Abre aspas. Mas hoje não identificamos a solidão em qualquer fase da vida, observa ela. Durante o trabalho de mestrado, Antunes decidiu estudar como esse incômodo afeta os adolescentes brasileiros. Este fenômeno, abrindo aspas, este fenômeno de vida caracterizado pelo indivíduo social, pela criação de vínculos de relações, caracteriza a pesquisadora. Mas, abrindo aspas novamente, mas infelizmente, hoje em dia a solidão afeta um número considerável de jovens. Fecha. No levantamento que usou inquéritos epidemiológicos nacionais de 2015, cerca de 15,5% dos adolescentes entrevistados relataram que se sentiam solitários, abre aspas, na maioria das vezes, ou sempre, fecha. Um dos fatores que parece contribuir para esse cenário é a violência familiar, as agressões e o autoritarismo dos pais, diz Antunes. Abre aspas. Por outro lado, a prevalência de solidão era baixa entre os jovens que relataram hábitos mais constantes, como fazer refeições em família com frequência ou ter o apoio de pais que se preocupavam em conversar com eles. Detalha ela. A solidão é fera, a solidão devora. Sempre com pequenos poeminhas ou tópicos. Mas por que a solidão virou um assunto urgente de saúde pública nos últimos anos? É a pergunta central aqui, eu acredito, desse artigo. Para a psicóloga clínica Dorli Kamaguchi, do Laboratório de Neurociências do Instituto de Pesquisa de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, IPQ-USP, há vários fatores que contribuem para este cenário. Abre aspas. Acabamos de sair de uma pandemia de Covid-19 em que havia necessidade de isolamento social, por exemplo. Contextualiza. Mas agora não estamos mais na crise sanitária e mesmo assim algumas pessoas não querem mais frequentar lugares ou fazer encontros presenciais. Fecha. Abrindo aspas novamente. Mas é totalmente diferente sentir o toque, ver as coisas, andar no parque. Fecha. Reflete ela. Em outras palavras, a necessidade de ficar em casa para evitar o coronavírus fez com que muitos encontrassem nesse ambiente uma zona de conforto da qual não querem sair agora. Antunes destaca que aos poucos a solidão gera outros sentimentos negativos. Abre aspas. Como o passar do tempo surge o medo, a angústia, o sofrimento. Fecha. Diz. O editorial do The Lancet aponta que a solidão é, abre aspas, um produto de como as sociedades e o mundo ao redor de nós estão organizados. Fecha. Alguns autores chegam a citar que muitas cidades são construídas com base em ambientes solitarizantes. Fecha. Abrindo aspas novamente. Nosso ambiente físico, ditado pelo planejamento urbano, pode impedir a conexão social se não se permitir a interação e engajamento, diz o texto. Os autores ainda destacam outros ingredientes que contribuem para este contexto. Abre aspas. O uso de redes sociais, com as promessas de aproximar as pessoas, tem sido associado a um aumento de sensação de desconexão social, lembram eles. Abre aspas. Austeridade, pobreza, racismo, xenofobia também causam desigualdade e sentimentos de exclusão. As tendências sociais para o individualismo, em detrimento do coletivismo e do sentimento de pertencimento, elevam o risco de experimentar sentimentos de solidão. Tópico. Agora é hora de sair da cápsula. Mas será que é possível identificar a solidão e interferir antes que ela provoque prejuízo à saúde? Para Kangashi, o desafio está
em saber diferenciar solitude. Estar só voluntariamente. Olha, irmão. Solitude é estar só voluntariamente. Eu não conhecia. Espero que se você conhecia, parabéns. Se não conhecia, agora já sabe. E solidão? Solitude e solidão são diferentes, então. Assim, no pitaco. Solitude é quando você quer ficar sozinho e solidão quando você é abandonado. Reservar momentos para ficar sozinho é importante e saudável, diz a psicóloga. Abre aspas. O problema é quando você fica o tempo todo desligado do resto do mundo e começa a desaprender os códigos e as condutas das relações sociais. Complementa ela. Abre aspas novamente. Na solidão, o isolamento não está mais a serviço de uma experiência de bem-estar, como uma leitura ou um contato com a natureza, mas passa a apresentar padrões prejudiciais como ficar apenas em casa, abusar do álcool e outras drogas e se desconectar do restante da vida, concorda Spangenberg. O psiquiatra acrescenta que a solidão geralmente acontece junto de descuidos com a própria saúde e aparência, perda do autocuidado e irritabilidade em momentos em que é necessário ter contato com o outro. Em alguns casos, a própria pessoa consegue identificar esses sinais de alarme. Em outros, é necessário o auxílio de um familiar ou colega próximo que pode observar padrões e prejuízos na vida da pessoa solitária. Diagnosticado o problema, é possível lançar mão de algumas intervenções e cuidados que previnem a evolução de um isolamento social voluntário para algo ainda mais grave, como quadros de ansiedade e depressão. Abre aspas. Pode ser necessário realizar uma avaliação ou um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, sugere o Spangenberg. Aos poucos, com o auxílio de um profissional de saúde, é possível retomar as atividades sociais e o vínculo com a comunidade. Podemos começar devagar, com uma caminhada leve no parque ou o envio de uma mensagem a um amigo para perguntar como ele está e dizer que está com saudades. Explica Kamenkaji. Abre aspas no final. Essas pequenas atitudes permitem reabrir o campo dos relacionamentos e lidar melhor com a solidão, conclui a psicóloga. Excelente artigo, espero que abra um pouco a sua mente, porque a minha abriu muito. Muito obrigado.